Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre essa horrorosa e terrível enchente no Texas, né, do rio Guadalupe. O rio, gente, subiu 8,5 metros a 9 metros, chuvas de 300 milímetros em 24 horas, o equivalente a 1/3 da chuva para o ano. O Texas não chove, né, gente? É raro. É um deserto, né? E esse feriado do 4 de julho lá, que é o feriado mais importante, né, dos Estados Unidos, junto com o Ação de Graças e outros, fez com que muita gente saísse para o feriadão, tivesse relaxado. As crianças estão de férias, é verão lá nos Estados Unidos, então o pessoal costuma levar os filhos para aqueles acampamentos de férias, que é muito comum que a gente vê em filme, né? Lembra aqueles filmes camping, não sei o quê, aí acontece namoro, naqueles campos e tal, naqueles... parecem alojamentos de escoteiros e tal, mas são adolescentes e pré-adolescentes que vão para esses lugares, é muito comum para fazer acampamento, para fazer caminhadas e montanhismo, etc., né? E de repente o rio Guadalupe subiu 8,5 metros, gente, com corredeiras que são incríveis quando a gente vê as imagens, e muita gente morreu. Anteontem 50 pessoas, ontem 82, hoje já passam de 100 pessoas que foram encontradas mortas, né, ao longo do rio. Uma coisa horrível mesmo que a gente está vendo, né? Aqui é o The Guardian, esse jornal esquerdista pra cacete, né? E aqui é o Associated Press, que é a agência de notícias, né? E o que eu queria trazer aqui é o Trump falando, né, que está mandando ajuda para lá. O que eu queria trazer aqui para a gente analisar um pouquinho é o viés político dessas teorias de que o Estado cura tudo, resolve tudo e porra nenhuma, né, gente? Nós vimos o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes todas, né? Se não fosse a solidariedade, a ajuda dos seus parentes, vizinhos, amigos, pessoal da cidade, do bairro, muito mais pessoas teriam morrido, muito mais gente teria ficado sem nada, perdido tudo, se não fosse a ajuda da própria comunidade, né? A gente viu isso lá acontecer lá também, né? Inclusive um piloto de helicóptero que salvou mais de 150 pessoas, já é o herói dessa tragédia horrorosa, né? E aquelas meninas que morreram, tinha um camping, gente, com muita gente, centenas de crianças, né? Centenas de crianças que estavam nesse camping. E de repente, gente, tinha umas 20 meninas que estavam completamente... os pais estavam completamente cegos, sem saber o que aconteceu com as meninas. E é terrível, né? O terrível também, para trazer aqui, para a gente falar sobre esse viés político da imprensa... Como que a imprensa tripudia, né, gente? É impressionante. Agora colocam a culpa no corte de gastos feitos pelo Trump. É isso que eu queria trazer aqui, não só no The Guardian, mas também em outros jornais esquerdopáticos, né, cheios de jornalistas, né, falando que os cortes que o Trump fez no NOAA, que ele fez... o NOAA é o National Oceanic and Atmospheric Administration. Também no NWS, que é o National Weather Service, Serviço Nacional de Tempo. O NOAA é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. E na FEMA, né, que é a Agência Federal de Emergência. Ele fez cortes, né, junto com o Elon Musk. A ideia era fazer esses cortes porque foram... promessas de campanha dele no ano passado. Ele venceu as eleições para fazer esses cortes, né, gente? Só que a imprensa vem dizendo, tá vendo? Se não fossem os cortes, não teria morrido ninguém. Aí, bicho, aí é foda, né? Cara, uma enchente, e ninguém pode contra a natureza, é impossível. Né? A gente vê o tsunami do Japão, que é o país mais tecnológico, com mais avisos, né, de clima, de terremoto, maremoto. O Japão é top de linha nisso, né? Lá no Pacífico é o Japão que comanda todo esse serviço de avisos de emergência e urgência.
É o Japão que comanda tudo, porque tem muito dinheiro, o Japão é um país muito rico e ele consegue fazer essas previsões, né? E não adiantou nada, aquela tsunami matou milhares de pessoas, né? Não adianta, contra a natureza não tem como, gente. Aí o que é estranho é ver esse pessoal falando em aquecimento global, né? Mais de 100 pessoas já foram encontradas mortas, né, nesse desastre ecológico terrível, né? Natural, diria. Ecológico, porra nenhuma. Desastre natural, né? Gente, o planeta Terra é um planeta vivo. Ele está vivo o tempo todo. É vulcão, vulcão submarino, vulcão o tempo todo em erupção, terremoto o tempo todo, placas tectônicas se movimentam o tempo todo. O núcleo da Terra é de ferro líquido, gente. O planeta está vivo. Morto está Marte, morta está a Lua, né? O planeta Terra, a gente só está aqui porque o planeta está vivo. Se o planeta morre, a gente morre também, né? Agora, esses cortes feitos com o Elon Musk lá naquele DOGE, que é aquele departamento de cortes do governo, realmente fez cortes bem significantes, mas, segundo o The Guardian e outros jornais da esquerda, é terrível, né? A Associated Press, por exemplo, confirma a existência de cortes no NWS, discussões sobre o impacto nas respostas para poder avisar a população do perigo, né? Os veículos como o New York Post e a ABC News, canal de TV, o jornal, o canal de TV, né, apontam que os cortes não estavam em vigor na época e o NWS funcionou com eficácia. Então eles vieram em defesa da agência, né? Tanto o New York Post quanto a ABC News, né? Já a Associated Press falou que não. Perdão, falou que sim, né? Que houve realmente alertas com antecedência, né? Agora tem um viés muito progressista aqui, né? Não só o The Guardian, como também outras agências e outros... uma narrativa, né? Uma narrativa contra o governo Trump, que a gente está vendo o que está acontecendo. Agora, lá no NOAA, que é a Administração Nacional, né, de Oceanos e Atmosfera, o corte foi de mais ou menos 27%. Houve muita demissão também, houve uma reorganização orçamentária agora em abril de 2025, remoção de 75% do financiamento, demissão de 800 funcionários, isso é tudo coisa do Elon Musk, tá, gente? E tem mais 1.000 solicitações de demissão voluntária. Também, deixa eu ver, na NWS, né, que é o National Weather Service, foram demitidos 20% do pessoal, muitos escritórios foram fechados, né? Alguns operavam 24/7, 24 horas por dia, cerca de 30 dos 122 escritórios estavam sem meteorologista-chefe. Chefia de escritórios comprometida, 10% da força de trabalho foi demitida. E na FEMA, né, como eu falei, cerca de 2.000 funcionários foram afastados ou demitidos, cerca de 33% do efetivo, orçamento reduzido em 640 milhões de dólares. E, deixa eu ver, também possível desmonte por decreto até o final desse ano. Eles vão desmontar a FEMA, né? Bom, agora... teve gente que não viu desse jeito como o The Guardian viu, essa visão, essa narrativa esquerdopática, jornalística aí do The Guardian, né? Por exemplo, a E&E News falou que os forecasts, né, os avisos, foram bem assertivos, tá? Esses veículos, gente, confirmam que o NWS emitiu alertas com antecedência, alertas de enchente no dia 3 de julho e inundação a partir das 23h41 daquele dia, horas antes da inundação acontecer, tá? O problema principal teria ocorrido na previsão por duas razões apontadas, né? Deixa eu ver aqui, alertas emitidos principalmente de madrugada, as pessoas estavam dormindo, né? Aí, pô, não tem como também, né? Você está dormindo ali na sua fazenda, a sua vida está normal. Amanhã de manhã você vai acordar e vai tocar a sua fazenda. De repente tem uma enchente, ou antes tem um aviso do NWS de madrugada, como é que você vai ver, né? A não ser que você ligue esse aviso do seu celular numa sirene dentro de casa, né?
O New York Post, gente, criticou essa politização, o tal do politicizing dos sentimentos, né? Dizendo que houve alguns jornalistas que trataram de colocar essa narrativa, como está vendo, o Trump cortou e matou um monte de gente. A mesma coisa do Bolsonaro durante a pandemia, né, gente? A Newsweek, a revista Newsweek, a NBC, canal de TV, e o Houston Chronicle, jornal, saíram em defesa do NWS, tá? Dizendo que os funcionários mandaram sinais de que havia realmente o perigo de uma inundação, né? E gente, é bizarro o que está acontecendo, né? Não existe uma conclusão muito equilibrada com relação a essa imprensa e como que a imprensa atrapalha, né, gente, num caso desse, de um desastre natural desse tamanho, que matou esse tanto de gente, né? E a outra questão é se realmente o poder público tem realmente capacidade de responder a uma coisa desse tamanho, um enorme rio que subiu quase 9 metros em poucas horas, né? Choveu o equivalente a 1/3 da chuva do ano em 24 horas. Gente, nenhum poder público do mundo, nenhum estado constituído no mundo consegue resolver um problema desse tamanho. É impossível, impossível. Tem que ter a ajuda de todo mundo mesmo. Então, esses cortes eu acho que não tiveram nada a ver, porque os cortes eles não são imediatos, né? E você vê que tanto a FEMA quanto a NWS, quanto o NOAA, conseguiram dar avisos a tempo, né? Mesmo que seja pouco tempo, mas minutos podem salvar milhares de vidas, né, gente? Então vamos lá. O que vocês acham aí? Valeu, gente. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.